Bom dia a todos mais uma vez. Hoje nós estamos conversando então sobre Apocalipse 9. É interessante porque está tudo meio que trocado, né? A natureza está toda meio estranha, aí, animal, tudo cheio de um jeito, de outro. Não tem o leão, a gente está vendo de um outro jeito, o homem também, o cavalo, serpente, escorpião, toda essa questão mudada, né? Uma coisa muito estranha. Se estava pior, vou dizer uma coisa para vocês, vai piorar. Essa é a verdade. Mas nós sabemos aqui, depois eu vou confortar vocês também na nossa caminhada, para que você entenda, né, que isso realmente, apesar de estar aí o fim, né, com essa questão toda problemática, a gente ainda pode ter esperança sim. No capítulo 8, no último versículo, fala-se assim: ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. E aqui nós vamos ver 2 deles que vão abrir, então, que vão tocar então a 5ª e a 6ª trombetas. Então, nesse sentido, o que a gente quer mostrar para cada um dos irmãos é que esses juízos intensos estão vindo e no capítulo 9 está recheado deles. Então esse texto vai tocar em tormentos físicos e forças militares espirituais. Para que você possa compreender um pouquinho, a gente vai fazer um resumo então dessa, por exemplo, a 5ª trombeta, ou então o primeiro dos 3 ai, 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 que fala ali no capítulo 8, versículo 13. Então o primeiro ai é da 5ª trombeta, e ao soá-la, uma estrela que havia caído do céu recebe a chave do poço do abismo. Que interessante. E depois do poço sai uma fumaça que escurece sol e ar, de onde surgem criaturas semelhantes a gafanhotos, mas eles não têm permissão para causar dano para a vegetação, mas apenas a quem? As pessoas que não possuem o selo de Deus na testa. Nós vimos que já fomos selados, né? O povo de Deus ali já foi selado. E aí, o que acontece? Esses gafanhotos não podem matar as pessoas, mas apenas atormentá-las, e por um período de 5 meses. E a dor, ai, 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 né? É comparada à picada de um escorpião, a ponto de os homens buscarem a morte e não a encontrarem. Então, agora aquela palavra que a minha mãe na leitura anterior falou, meu Deus, né? A aparência, eles são descritos com coroas de ouro, com rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão e couraças de ferro. Depois nós vamos ver por que está tudo meio embolado no meio de campo aí. E de qualquer maneira, eles têm sobre si um rei chamado Abaddon, ou Apolion, como falou a irmã Isabel, bem falou, e o significado desse rei é destruidor. Mas espera aí, uma estrela que cai do céu e fica com a chave, como assim, né? Apocalipse 9:1, a linguagem de João, ela é altamente simbólica e profética. E para entender essa estrela, nós precisamos olhar para como a Bíblia usa essas figuras de linguagem. Então vamos lá, uma estrela com personalidade, veja só, diferente de um astro físico, como por exemplo um meteoro. Essa estrela, ela é descrita com características humanas ou angelicais. E isso também tem a ver com essa questão que eu falei desse imbróglio, desse embrulho todo que está acontecendo aí, essa confusão. E o texto fala que a ela foi dada uma chave. É claro que a gente sabe que uma estrela não segura uma chave. Então, ela está aqui representando um ser inteligente. Já fala depois aqui da questão do tempo verbal, sugere que alguém já havia caído e permanecia na terra, essa estrela, né? O anjo, possivelmente aqui há algumas interpretações que dão, por exemplo, entre os teólogos, que pode ser o anjo caído, que é mencionado lá em Lucas 10:18, onde Jesus diz ali para os seus discípulos, quando eles voltam fazendo todos aqueles milagres, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, como um raio, Lucas 10:18. E nesse caso, então essa estrela seria um ser maligno, recebendo permissão divina para quê? Liberar o juízo. Outro entendimento é de que seria um anjo do Senhor, é um agente de Deus que desce do céu, uma queda no sentido de uma descida rápida, para executar uma tarefa específica de juízo. Então fica aqui a dica para você saber. Depois temos a questão da chave do poço do abismo, que é mencionada aqui também. Chave representa o quê? Representa controle, representa autoridade. E abismo é descrito na teologia bíblica em geral como uma espécie de prisão espiritual para os demônios e para os seres rebeldes. O fato de a chave ser dada a essa estrela mostra que ela não tem poder próprio.
Então você percebe ali que em Apocalipse, o controle final sobre a vida, sobre a morte e sobre o inferno pertence a quem? A Jesus. Apocalipse 1:8, 1:18, você pode conferir lá depois. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Apocalipse 1:18. Então, aqui, Jesus apenas permite que o poço seja aberto por um tempo determinado para que o juízo ocorra. Então, quando a estrela abre o poço, o que sai de lá não é um fogo físico, mas uma fumaça que traz tormento espiritual e mental, que são os gafanhotos. Então, para o leitor, o que a gente precisa interpretar? O mal que será liberado, apesar de ele está sob o controle soberano de Deus. E mesmo que a gente fique horrorizado ou admirado, até espantado com essas questões, a gente precisa entender que até mesmo as forças das trevas, elas precisam de permissão, qual seja a chave, para agir dentro dos limites que Deus nos dá, que Deus nos traz e que Ele estabelece. Então, por que é que os gafanhotos, você sabe que os gafanhotos, eles fazem um dano, inclusive, bem monstruoso. Quando você vê aquele monte de gafanhotos passando nas plantações, eles devastam tudo. E aqui, no caso, eles recebem, então, a ordem para não causar dano à relva, planta ou árvore. Você consegue entender isso? Os gafanhotos são devoradores. E aqui eles têm uma ordem divina para não fazer isso. Sabe o que é? Eles não conseguem fazer isso porque eles obedecem a Deus. Então eles vencem a própria natureza deles. Mas aqui João está descrevendo uma invasão demoníaca, sim, usando uma linguagem que ele tinha disponível lá naquele momento. Então era a forma que ele tinha. Por exemplo, hoje a gente já consegue falar, é uma explosão de 20 mil bombas atômicas, que é uma coisa monstruosa. Então é a nossa linguagem de hoje. Lá na época de João tinha essa questão que ele utilizava essa realidade. Então, por que é que os gafanhotos não danificam a natureza? O gafanhoto, como eu já falei aqui, ele é uma árvore de devorar o verde, a relva, a planta ou a árvore, e aqui a gente tem essa informação. Por quê? Porque ali a conexão já estava ali no capítulo anterior, em que Deus fala ali em Apocalipse 7, versículo 3, que não era para causar dano à natureza até que o povo seja selado. E aqui está havendo uma confirmação disso, é uma continuidade. Então, quer dizer, a Bíblia está se confirmando a cada momento, mas de qualquer maneira em Apocalipse 9 o juiz é liberado, e essa questão é que eles não podem tocar na vegetação, só podem tocar naqueles que não têm o selo, aqueles que não foram selados. O que acontece isso para nós? Por dois motivos que a gente consegue perceber isso. Esses insetos, esses gafanhotos, eles não são os como a gente conhece, na questão biológica, esse tipo de coisa, biologia, eles não são insetos literais, são seres espirituais, são demônios liberados do abismo. O alvo deles não é o ecossistema, a natureza em si, mas a psique e a alma humana. Por quê? Deus estabelece limites. Assim como lá no Egito, com a questão das pragas, o Senhor Ele vai dar limites para aquilo que deve ser tocado. Qual que é o foco aqui nesse caso? Olha só que interessante. O foco é levar o homem ao arrependimento através do desconforto, não destruir a base alimentar da terra, nesse momento específico pelo menos. E depois nós vamos ver que a irmã a Alzira, leu ali bem, com ênfase naquela situação, também não se arrependeram, essa questão do homem, mesmo com toda essa dificuldade. Então veja só como isso é complicado. Depois nós temos o segundo ai, a sexta trombeta, em que se estava pior, vai piorar mais ainda. Deus libera juízos ainda mais letais, partindo do altar de ouro diante de Deus. E os 4 anjos, então, que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates, depois eu vou explicar por que isso, estão soltos para matar, e para matar a terça parte da humanidade, aí é o soar da sexta trombeta. João ouve o número dos cavaleiros, em algumas versões está esses cálculos aí que a irmã Isabel leu, mas na verdade para outras versões, 200 milhões. Os cavalos cospem fogo, fumaça e enxofre pelas bocas, e suas caudas são como serpentes. E aí o capítulo vai terminar com uma nota trágica. A irmã Alzira leu: eles não pararam de adorar os demônios e não pararam também de adorar os ídolos de prata, ouro, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ouvir e nem ver e nem andar.
Então o que acontece? Essa questão de animais trocados, né? A gente chama isso, para vocês terem uma ideia, de quimera, uma quimera. Então o que é essa quimera? São animais, criaturas que são anormais e são aterrorizantes. E elas indicam, por exemplo, quando tem ali o rosto humano, indica uma inteligência e uma astúcia, que não é um instinto animal cego. Couraças de ferro indica a invulnerabilidade ao esforço humano de detê-los. Eles vão cumprir aquilo que Deus determinou. Cauda de escorpião é o veneno que causa tormento mental e agonia, né? Eu nunca fui mordido por um escorpião, mas imagino a dor que deve ser esse tipo de coisa, porque deve ser uma dor muito complicada. João está vendo o quê? João está vendo algo que parece uma guerra química, uma manifestação espiritual pavorosa, e usa essas colagens de animais conhecidos para tentar, para descrever, ele faz isso, descreve o indescritível. Se os gafanhotos da quinta trombeta já eram estranhos, a cavalaria da sexta trombeta eleva o nível do que a gente chama de imagens quiméricas. Então esses seres compostos aí por partes diferentes, de diferentes animais, que desafiam a biologia natural. Então, nesse caso, o que acontece é o seguinte, também a questão dos 200 milhões de cavaleiros, não estamos falando de um exército humano comum, mas de algo de natureza espiritual potencialmente destrutiva. E aí João tenta, essas questões de visões intensas, tenta colocar ali as questões dos cavalos, que eles têm cabeças de leão, que simbolizam ferocidade, o poder lá da natureza predadora, bocas que cospem fogo, fumaça, enxofre, o arsenal deles, tudo isso causando um monte de problemas, e essa terça parte da humanidade morreu por causa dessas 3 pragas que saíam da boca deles: fogo, fumaça e enxofre. Também a parte da cauda de serpente, a parte mais intrigante aqui que a gente coloca, suas caudas eram como serpentes e tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. E olha só, por que essas formas são trocadas? É porque é o seguinte, o uso dessas quimeras serve para mostrar que o pecado e a rebelião, eles rompem totalmente com a ideia da criação de Deus. A criação de Deus, ela é harmoniosa. Olha só o nosso corpo humano, o nosso complexo, a natureza funcionando numa boa, sem ter a intervenção humana, era perfeito. Depois a gente começa a mudar o meio ambiente, transformar tudo, e começa a ver as consequências dos nossos atos de transformar a natureza, mas a criação de Deus, ela é harmoniosa. E o juízo aqui está revelando que criaturas monstruosas, desordenadas, quer dizer, está demonstrando uma situação realmente de descompasso. Olha, vocês têm que perceber o seguinte, vão se arrepender, porque o negócio está perdido. Vocês já estão vendo que, olha, tem cabeça de um, tem cauda de outro, está tudo estranho, cabeça de homem. Então o que acontece é nesse sentido que a gente pode compreender que existe uma mudança da natureza e que isso está caminhando para um final meio complicado. E nesse sentido tinha aqui outras questões para explicar, para cada um de nós aqui, por exemplo, a questão do Eufrates que ele menciona ali, porque o Eufrates era tremendamente temido pelos romanos. Os romanos tinham o famoso ali da questão dos partos, eles viviam além do rio, do outro lado do rio, e os romanos morriam de medo, porque esse pessoal, para vocês terem uma ideia, eram conhecidos ali pelo tiro-parto. O que é? O pessoal andava de cavalo e virava, e mesmo de costas, ele atirava as flechas e matava. Então o poder letal desse exército é muito maior. Quando João fala assim, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, ele está usando o quê? Uma linguagem fácil para mostrar para a época que havia ali uma força muito maior, que era uma força espiritual e que era muito pior do que os partos que eles tanto temiam. Então ele está demonstrando, olha, a situação está complicada e vai se complicar mais ainda se vocês pensam que esse exército de vocês, aí esse exército humano, ele é imbatível. Vocês não sabem o que vai acontecer, mais ou menos nesse sentido, para que haja realmente o quê? Um desejo de arrependimento entre as pessoas que estão ali vivendo aquelas dificuldades e que não foram selados com o selo de Deus na testa. Então, nesse sentido. Mas espera aí, Hernani, depois que você falou tudo isso, é para ter medo, é para ter coragem, é para ter expectativa, é para continuar com fé? O que eu faço? E aí eu vou dizer a você, olha, sim, você precisa continuar corajoso, sem medo. Por quê? Porque ali nós vamos ver no Apocalipse 9:4 que eles só poderiam ferir apenas as pessoas que não tinham o selo de Deus. Então, assim, o que nós precisamos compreender é que
mesmo com todos esses eventos catastróficos, pavorosos, amedrontadores, né? Dá até medo de ficar lendo e tentar imaginar isso tudo. O que acontece é que nós precisamos, aqui como nós fazemos na sala de oração, descansar no Senhor. O selo de Deus indica que nós somos propriedade deles e Deus cuida do que é dele. O tormento dos gafanhotos é para aqueles que estão distantes da graça. E para o cristão, o selo do Espírito Santo, que está lá inclusive mencionado também em Efésios capítulo 1, versículo 13, é a garantia de que em meio a esses ais do mundo, ai daqui, ai dali, ai da guerra, ai da corrupção, ai do egoísmo, ai da violência, a nossa identidade e destino, eles estão sendo preservados, destino eterno inclusive. Então, essa é uma mensagem poderosa de esperança. Né? Apesar de nós vermos todas essas dificuldades acontecendo, todas essas manifestações quiméricas, né? Todas estranhas, a gente pode depender de Jesus. Por quê? Porque se nós somos esse remanescente, o que acontece é que o juízo ele cai sobre o mundo, mas a igreja selada ela atravessa o processo sob a proteção da mão desse Deus que tudo pode, tudo vê, tudo crê, e estabelece limites e tempos para o mal. Então, nesse sentido, a gente precisa caminhar compreendendo isso e não se deixar abater pelo horror que nós temos quando a gente lê Apocalipse 6. De qualquer maneira, a última trombeta que encerra esse ciclo de juízos, nós não vamos lê-la amanhã, como parecia, né? Parece que na ordem a gente vai ler isso. A gente só vai conseguir vê-la depois de amanhã, no capítulo 11, quando ali a gente vai ter algumas informações, outras no Fantástico, quer dizer, não no Fantástico, na nossa sala de oração, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus? Então é isso, meus irmãos.